Deu certo. Deu certo. Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar aqui junto com a QC7, Marcelo Carreño. Eu me chamo Lúcio Brito. Vou fazer aqui a mediação desse webinar com o tema O Futuro da Saúde, né? Dispositivos Telecom e a Instrução Normativa, a nova Instrução Normativa. A qual é a IN, Marcelo? IN 283. 283. 283, perfeito. Tá, como é que nossa dinâmica aqui hoje? Então, o Marcelo vai aqui expor alguns minutos, talvez uns 20, 25 minutos. Fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat, tá? Colocar aqui suas perguntas. À medida que ele for falando, você já pode fazer sua pergunta. Eu vou colocar, eu vou monitorando aqui e passo a pergunta para ele. E assim a gente faz uma coisa mais dinâmica, né? No final, eu vou deixar todo mundo no mudo. No final, eu libero, para quem quiser ainda bater um papo, fazer alguma pergunta, né? Liberar o áudio, vai ficar à vontade. Mas durante a apresentação, vamos colocando aqui no chat, né? As dúvidas e o Marcelo vai respondendo. Algumas informações, né? Vocês estão vendo um QR Code aqui, que é atrás de mim. Aqui. Esse QR Code é uma iniciativa do Grupo RA. A gente foi procurado por alguns profissionais, né? E a gente decidiu fazer uma pesquisa, para criar uma associação brasileira de profissionais de assuntos regulatórios. Tá? Então, quem quiser participar dessa pesquisa, só fotografar aí esse QR Code, você já vai acessar o link e responder a pesquisa. O resultado dessa pesquisa vai direcionar, primeiro, se vamos tocar essa iniciativa, porque dá trabalho abrir uma associação, uma sociedade, dá bastante trabalho. Primeiro, se vai ou não vai, e segundo, se for, qual será essa pesquisa vai alimentar a gente com muita informação do como essa associação deverá funcionar, tá? Então, convido todos vocês a responder essa pesquisa, inclusive, tem um brindezinho para quem responder, os primeiros que responderem, a pesquisa vão receber esse brinde durante a hospitalar. Lá na feira hospitalar, a gente vai marcar um ponto de encontro lá. Eu vou divulgar isso depois lá no grupo. Pode marcar lá no AQC, hein, se quiser. Esse ponto Pode, de encontro. então, pronto, tá marcado já. Ponto de encontro tá aqui. Não tínhamos combinado isso, mas é uma Não tinha, é excelente verdade. Aí você falou ponto de encontro, não, então marca no AQC. marca na QC7. Então, pessoal, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Vou passar a palavra para o Marcelo, que vai se apresentar a QC7, e aí entramos no tema. Ele também tem um convite a fazer para vocês. Marcelo, a bola está contigo. Obrigado. Beleza. Bom, Lúcio, primeira coisa, obrigado aí pelo convite. Acho que é sempre interessante para a gente, acho que para todo mundo, né, quando tem esses conteúdos para prover bastante informação para o pessoal, né? Eu acho bem conveniente, eu acho que isso é a nossa pegada aqui também da QC, né? Disseminar bastante conhecimento. Ninguém chega sozinho no lugar, né, Lúcio? A gente vai compartilhando e a galera vai crescendo junto. Então, acho que esse é o nosso objetivo também aqui, deixar o pessoal bem informado, né, que possa participar aí não só dos grupos, mas às vezes uma atuação até na própria empresa, né, onde eles trabalham, né, às vezes tem uma certa demanda e acho que esses webinários podem ajudar, né. Lógico que a gente não vai sair um expert aqui, né, no processo de telecom, por exemplo, mas eu tenho certeza que vai dar um bom caminho ali, né, um caminho das pedras para você poder seguir, ou então vai sacar um pouco das novidades aí, principalmente da questão da instrução normativa. Legal. Eu vou compartilhar aqui, eu preparei uma apresentação, eu acho que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, e vocês já vão ver daqui a pouquinho. Beleza, acho que vocês estão enxergando minha tela agora aí, certo? Muito bem. Legal. Então, falando um pouquinho só da QC, né? Quem é a QC, de onde que surgiu, né? Então, e por que nós temos esse know-how para falar um pouco do processo de certificação e de determinadas mudanças que acontecem na área regulatória. Então, a QC Certificações, nós somos um organismo certificador de produto. Não? Então, nós somos acreditados pelo Inmetro, né? Nós somos o OCP 120,
para oferecer para o mercado a parte de certificação de produto eletromédico, por exemplo, né? Então, todo mundo, né, se não conhece, vai ter um pouco do conhecimento agora. Então, para você pôr um equipamento eletromédico no mercado, você tem que atender alguma determinada portaria, né, que hoje é a portaria 384. E essa avaliação, de acordo com essa portaria, ela tem que ser submetida a um organismo certificador de produto. Então, a AQC, por exemplo, é um organismo, né? Então, nós conduzimos o processo de certificação. Onde mais nós atuamos, né? Nós atuamos também na área de sistema de gestão, né? CAISO 13485, que é uma norma de sistema de gestão direcionada a produtos para a saúde. Também oferecemos ISO 9001, né? Porque muitos dos clientes pedem essa combinação 13485 e também a ISO 9001, um sistema de gestão de um fabricante, um distribuidor, alguma coisa nesse sentido. E claro, né, não podemos ficar com essa nova tendência aí do mercado, né, que cada vez tem menos cabos, né, disponíveis aí dos eletrodomésticos, eletrônicos, e com equipamento médico não ia ser diferente. Então, cada vez mais vem atuando os dispositivos de telecom, né, associado ao equipamento médico. Então, a gente recebe aqui diariamente, e nos últimos 1 ano, por exemplo, 2 anos, isso cresceu muito, essa demanda de um produto eletromédico associado, né, em conjunto com um dispositivo de telecomunicação, seja ele um Bluetooth, uma comunicação, né, um Wi-Fi, alguma coisa nesse sentido. Então, sempre existe isso. Então, o AQC também não podia ficar fora disso daí, né, porque é uma demanda do mercado também de eletromédico. Nós também somos um OCD, né, que pela Anatel, os organismos, eles são designados, né, não são, não faz um processo de acreditação, então um processo de designação. Um pouquinho de mim, né, coloquei essa foto aí, ficou bonita a foto, pelo menos, hein, Lúcio? Pessoalmente nem tanto, mas a foto, o Photoshop ajudou bastante. O Eu verdadeiro sou, artista. como é que é? Um artista. O fotógrafo, né, e o Photoshop é um artista. Legal. Como formação, minha primeira formação, eu sou tecnólogo em saúde, né, pela FATEC Sorocaba. Depois eu continuei aí minha formação, também engenheiro de automação e controle aqui pela Unisal. Continuei meus estudos aí, até sempre atuando na área de certificação de produto. Então, desde que eu me formei, do primeiro momento ali do estágio até hoje, né, eu sempre atuo com o mercado de certificação. Então, no começo atuava um pouquinho para o lado do fabricante, né, atuando como certificação de produto, né, conduzindo o processo de certificação para o lado do fabricante. E depois veio um momento ali de virada de chave que eu fui trabalhar no organismo de certificação, né, e hoje estamos aqui na QC, né, na linha de frente, atuando ali, dando suporte para todas as áreas, para todos os clientes, atuando de forma, né, como parceiros e tudo mais, né. Então, hoje estou aqui na QC. Então, aí que veio um pouco aí que o Lúcio comentou, né? Queria fazer o convite para vocês. Aquecer, nós vamos ter o stand ali na Hospitalar, e todos sabem, né, que a Hospitalar esse ano, ela tem o seu valor, né, na taxa de inscrição, né? Então, como nós vamos ser o expositor, nós temos alguns vouchers, né, para providência para vocês, se vocês acharem interessante, né? E aí, com esse voucher, você abate o valor da inscrição, você não tem o valor da inscrição. Então, eu passei para o Lúcio ali o link, eu acho que você consegue colocar ali no chat, né, o Lúcio, o link. Já coloquei. E então, uma cortesia que a QC está oferecendo aí pro grupo, né? Acho que é interessante. Se vocês tiverem essa vontade, não é por falta, né, do voucher que vocês não vão participar da feira hospitalar, né? E aproveita para tomar um café lá com a gente, vai visitar a gente, vai conhecer, faça o ponto de encontro lá, faça o que vocês precisarem, estamos sempre à disposição de vocês lá. Fazendo com o linkzinho, vai cair nessa página aqui do lado direito, é só fazer a inscriçãozinha. A Bárbara, que tá aí também aqui ouvindo a gente, ela vai mandar para você o cupomzinho, o códigozinho lá para vocês, certo? Então, esse é o convite que eu tô aqui para fazer para vocês aqui hoje também. Legal, né? Então, quando o Lúcio conversou comigo, que a gente podia, né, trabalhar um pouquinho essa parte aí né, o que nós podemos comentar, né? Então, a gente comentou assim, pô, esse é o futuro da saúde, né? O futuro dos equipamentos médicos que vai ser agora. E é verdade, porque quando nós vamos tratar de dispositivo de telecomunicação associado ao equipamento médico,
aquilo que eu falei. Nos últimos anos, né, eu diria aí, nos últimos 2 anos, principalmente, aumentou muito a demanda do dispositivo médico associado ao equipamento de telecomunicação, né? Então, hoje em dia, os equipamentos médicos, eles vão se conectar com os apps de celular, vão conectar com os aplicativos até mesmo de computadores, eles vão entrar em contato, né? Vão ter um acesso à internet, para divulgação de dados, e assim vai, né? Então, e você não tem outra forma de fazer se você não tiver um RF, se não tiver um rádiozinho ali se comunicando, né? Para poder oferecer essa tecnologia ali de comunicação, né? Com os dispositivos. E é bom, né? Hoje em dia, cada vez menos cabos a gente vai encontrando nos dispositivos hoje em dia. Então, eu acredito que esse é o grande. Se eu fosse apostar algumas fichas, né? Eu diria que essa é a grande sacada da galera hoje em dia mesmo, né? Cada vez mais dispositivo telecom associado ao equipamento médico. E claro, e com isso vem novas demandas, né, da parte de regulatória, vem novos riscos, né? Por que não? Hoje em dia, a questão de cibersegurança também é uma questão bastante atual e é uma coisa que a Anatel tem se dedicado muito nessa questão de cibersegurança. Então, isso é importante. E claro, né, como o futuro aí, pelo menos nos próximos 3 anos, vem mudanças de norma também, né? Então, é importante vocês ficarem atentos, se vocês têm projetos de certificação hoje em dia, ficarem atentos com essa demanda também, né? Porque vem a nova IN 283, que ela muda algumas datas, muda alguns pontos, muda algumas normas, e sempre quando muda a norma, vem a questão assim, né? Precisa de ensaio? Vem ensaio, então acaba vindo novos custos aí, certo? Então, o que nós planejamos aqui para hoje, né? Então, conhecer os personagens envolvidos para a certificação e homologação da Anatel. Então, como um mundo novo, todo mundo, pelo menos creio eu, está acostumado com o mundo do Inmetro. Então, eu estou trazendo esse novo personagem aí, que é a Anatel, né, nesse mundo de telecomunicação. Obter uma visão geral da regulamentação de certificação Anatel, então, como que funciona, né? O que é, como que faz, e claro, né, trazer aí a nova IN 283/2024, né, o que mudou aí no mercado de certificação. Vamos lá. Eu gosto sempre de começar tudo que as apresentações que eu faço sobre o processo de certificação, eu gosto de bater um papo sobre os personagens que são envolvidos, né, porque às vezes a galera só pensa muito Anvisa, né? Claro. Então, claro que a Anvisa é o principal personagem, porque a Anvisa é quem regulamenta a área de produtos para a saúde, esse é o ponto, né? Mas não podemos esquecer que também tem a figura do Inmetro, e aí com o dispositivo do telecom tem a figura da Anatel, né? Então, queira ou não, não basta só atender o regulamento da Anatel, da Anvisa, mas também você tem que prestar atenção no que pede o Inmetro, porque o Inmetro também não é só equipamento, né? Também tem outros equipa, agulha, seringa, que também vão pedir suas certificações. Então, tem esse outro, um mundo gigante aí do processo de certificação de equipamentos médicos. Marcelo, você, você travou? Vocês me ouvem? Eu ouço Oi? você, Lúcio, mas O Marcelo travou, né? o Marcel travou. Ele teve algum problema de conexão. Vamos aguardar ele voltar. Só um minutinho. Vai falar mal da Anatel que a internet cai. Eu estive na AgriShow semana passada e o pavilhão de inovação ficou sem energia umas 5 vezes. Infraestrutura, nossa. Infra, Infra. infra. Eu tenho que ficar olhando aqui no
na sala de espera, mas ele não voltou ainda. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele no WhatsApp. Voltou, Marcelo? Voltei? Beleza. Ufa, Voltou. vamos lá. Vamos Caí, lá. mas estou voltando, falei pro Lúcio, né, Lúcio? Foi É, rápida. Essa é. foi rápida. A queda não foi alta. Uhum. Legal. Então, eu gosto de começar com esses os três personagens aqui, né? Que é sempre Compartilha de importante. novo, Marcelo, a apresentação. Compartilho. Tá? Não fala mal da Anatel, senão ela te derruba de novo. Não, não falo de jeito nenhum. Não falo mal de ninguém. É, a Anatel, tomara que não esteja ouvindo. Brincadeira. Não, estamos aqui, tem pró da Anatel, né, Lúcio? Acho que vocês estão observando aí de novo a minha apresentação. Está tudo caminhando bem agora. Legal. Então, é os três personagens que são importantes aí no processo. Aí vem a pergunta, né? Por que, né, devemos submeter o produto ao processo de certificação? Aí é uma questão também básica que eu também falo para a galera, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas por que eu vou certificar? Da onde que tira isso daí, né? Então, eu acho que é importante, quando trabalhar um pouco ali na base, né? Por que que certifica? Da onde que tira isso? Da onde né, que acontece? Então, o processo de certificação, ele sempre visa, né, a segurança. Esse é o principal ponto do processo de certificação. Ah, mas é só do Inmetro? Acho que todos os órgãos ali, Anvisa, Inmetro e Anatel, eles visam o processo de segurança, né? Então, eu acho que esse é o principal elemento. Então, quando a galera pergunta, ah, mas por que eu tenho que certificar? Tem alguns que falam assim, não, só porque eu sou obrigado, né? É verdade. Imagina você utilizando o equipamento que você está vendendo ou que você está distribuindo, né? Você mesmo usaria? Você colocaria seu equipamento para ser utilizado em algum ente querido, por exemplo? Se você dizer que sim, beleza, está no caminho certo, né? Mas se você falar assim, não, no meu filho eu não colocaria esse equipamento. Então, para os outros pode, né? Então, o processo de certificação, voltei. Ó, Voltou. Marcelo, vou dar uma dica. Compartilha a tua apresentação e desliga a câmera para ver vou. se... Tá. É que, na verdade, agora atuou. Bom, beleza, bora tocar o barco. Desligar aqui. A apresentação Pronto, tá na tela. beleza. Legal. Legal. Então, esse é o principal ponto, né? É você evitar fazer o processo de segurança, né? De qualquer dispositivo que você venha colocar. E quando você coloca novos elementos, né? Como um dispositivo de telecomunicação, então, por exemplo, você tem um dispositivo diagnóstico, você está fazendo a leitura num determinado paciente. Como que essa comunicação, né? Como que esses dados estão sendo levados até o médico ou até quem precisa ser analisado, né? Tem alguma distorção? Tem algum ponto importante? Será que não vai falhar? O de diagnóstico não pode falhar, né? Então, na hora que ele falhou a transmissão dos dados, por exemplo, né? É um problema. Então, temos que chegar nesse ponto aí. Então, o principal elemento o objetivo da certificação é você atender aos requisitos essenciais de segurança e eficácia do equipamento. Legal. Um pouquinho mais profundo, né? Aí você fala assim, ah, mas porque a Anvisa definiu que sim. Exatamente, né? Então, a gente também fala aqui, pessoal, que é assim, a gente acaba protegendo as pessoas e elas nem sabem que estão sendo protegidas, né? A gente faz um processo de avaliação da conformidade que às vezes o pessoal nem sabe, né? Então, às vezes, muitas pessoas em hospitais, ou até pacientes, ou até usuários mesmo, eles nem sabem que existe um processo de certificação. Então, a gente acaba atuando de uma forma que ativa, né, na questão da proteção, evitando alguns dispositivos que possam apresentar alguma falha. Então, a gente acaba atuando bastante ativo aqui, evitando. Mas também a Anvisa veio através de um regulamento da RDC 549 e definiu, né, que o fornecedor de equipamento médico deve fornecer a cópia de conformidade, né, do certificado de conformidade do produto no momento do registro lá, né? Então, essa informação é importante. Então, eu tenho que fornecer o certificado do Inmetro no momento que eu vou fazer o registro do produto. Então, isso é crucial. Guarde essa mensagem, porque nós vamos usar agora na IN também.
Então, quais os tipos de dispositivos a gente acaba fazendo o processo de certificação? Então, pela a RDC 549, é todos aqueles dispositivos da linha médica, odontológica, laboratorial, fisioterápica, diagnóstico, tratamento, monitoramento, e aí vem um grande mundo novo, né? Um grande mundo que é do embelezamento e estética. Esse também é um mundo que deu um boom nos últimos tempos aqui, né? E acho que no Brasil inteiro aí deu essa questão de estética. E não foi diferente com eles também, né? Então, eles acabaram entrando nesse processo de certificação, entrando nesse processo de avaliação da conformidade, conforme todos os outros. Outro mundo gigante que nós temos aqui no Brasil, principalmente, é esse mercado odontológico, né? Então, temos grandes marcas aqui no Brasil da parte odontológica. Então, temos uma quantidade enorme de equipamentos que são certificados aí, né? Então, é só dois exemplos que às vezes a gente não se atenta, mas de fato entra no mundo do processo de certificação. Legal. Outro ponto importante que eu gosto de destacar são os regulamentos, né? Então, você pegar os regulamentos aí hoje em dia, principalmente os da Anvisa, né? Olha quanto regulamento a gente não consegue destacar, né? Para a gente poder mostrar a conformidade do produto, né? Então, temos aqui o primeiro que todo mundo já deve saber, que é para registrar, o outro que é as boas práticas, essa da eficácia e de segurança do produto, aqui que define que o produto precisa de certificação, e claro, e esse é o grande ponto aqui, que é a instrução normativa, né? Essa instrução normativa aqui é que define as normas dos equipamentos. Então, por isso que ela é importante no processo de certificação. Por isso que a gente trouxe ela aqui como novidade. E ela mudou, olha, gente, faz pouquíssimo tempo, né? Olha aqui, ó, 7 de março de 2024. E com ela trouxe várias atualizações, né? E, em consequente, várias datas de entradas de normas, né? De compulsoriedade de normas. Então, a gente trouxe esse elemento aqui. Então, essa IN, né? Instrução Normativa 283, ela aprova uma lista de normas técnicas, né? Que nós temos que utilizar. O que o organismo de certificação faz todo dia aqui, né? Chega um determinado equipamento e a gente faz o quê? A classificação daquele equipamento. Dentro daquela classificação do equipamento, eu vou, claro, vou avaliar se ele é um equipamento de uma família, quais são os modelos. E outro ponto importantíssimo é quais normas aquele equipamento deve atender. Então, eu tenho que observar, né, todo dia eu faço uma classificação normativa deles. Norma geral, norma particular, normas colaterais, né? Quais é o conjunto de normas que esse produto deve atender antes né, de ir para a Anvisa, por exemplo, né? Então, uma etapa antes é o Inmetro. Então, quais os principais pontos? Aí vem uma classificação que eu classifiquei assim, nesse primeiro momento, né? Eu acho que dava um pouco mais de informação. O que o nosso pessoal fez aqui internamente? Pegou a IN 283 e fez um material de estudo, né? No qual esse material de estudo a gente publica para os nossos clientes. Então, a gente acaba mandando, né, os mails, mandando os comunicados aos nossos clientes em função desse estudo aí. E esse estudo, ele avalia quais são as normas que tiveram alterações, quais são as novas datas de compulsoriedade, né? O que mudou, como que vai ser o novo plano de ensaio, se precisa de um plano de ensaio. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é um material que a nossa equipe técnica, né, se debruçou bastante e fez todo o processo aí de avaliação, e é uma coisa bem interessante que nós divulgamos internamente. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar da IN, né, da 283, é o seguinte: eu chamei de grande impacto na certificação. Ele é até de longo prazo, tá? Mas eu diria que se eu fosse eleger o que causaria mais impacto, eu acho que são essas duas mudanças aqui. Por quê? Porque essas duas normas aqui, ó, essa norma 60601-1, que é a famosa norma geral de segurança elétrica, e essa norma 60601-1-2 é a norma de compatibilidade eletromagnética. Então, eu diria, sei lá, 90% dos projetos de certificação,
usam essas duas normas. Grande parte dos projetos que nós emitimos certificados hoje em dia, eles passam por essas duas normas. Então, vai acabar mudando muita coisa aí nos processos, né? Mas olha que interessante, por mais que ela seja de um grande impacto, eu acho que isso foi até de forma planejada, né? É um grande impacto. Mas já que tem um grande impacto, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para esse pessoal. O que a Anvisa fez, né? Ela colocou sua compulsoriedade a partir de 31/12/2027. Então, olha que interessante. Então, você acha que você tem muito tempo, mas na verdade não, porque são duas normas bem complexas, né? Então, se vocês não começarem, né, quem tem projeto de certificação, não começar a pensar nesses trâmites agora, eu acho que esse é complicado. Então, por mais que sejam para 2027, não deixe para a última hora. Comece a pensar no impacto dela agora, né? Outro ponto, eu diria que é um ponto de urgência aqui, né? Que é o ponto 2. Por que urgência? Porque são para esse ano. São 3 normas aqui que a gente vai destacar que seriam para esse ano. Então, qual que são as normas? Essa norma é 111. Essa norma 111 é para dispositivos utilizados dentro de casa, né? Então, dispositivos que você coloca, que é home care, por exemplo, né? Ele vai usar essas normas. E daí destaca-se essas outras duas normas particulares aqui. Claro que eu não vou saber todas as normas particulares de cabeça, né? Mas depois, quem quiser, a gente pode conversar. Se a gente abrir a própria IN, tem o descritivo da própria norma, né? Mas eu trouxe isso aqui, né? Mais a questão do quando entraria em vigor e o impacto dela. Então, passando pelaquela norma, né, que eu comentei agora, que é um grande impacto no processo de certificação, quem tem processo de certificação ativo, corre atrás já, porque ó, dia 31/7/2024 vai ter essa norma aqui, né? Então, fiquem atentos, né? Isso é importantíssimo. E aí, isso envolve todo o processo de certificação. Então, temos duas normas aí entrando já em julho. E aí tem essa outra norma aqui, né? A 212, e que é lá para o final de dezembro. Legal. E aí veio o que eu defini aqui, né? Essas definições, gente, de curto prazo, foi eu que coloquei, tá? Eu que interpretei dessa forma. Só achei interessante para a gente dividir, né, esse ponto aí. E aí tem várias normas que entram a curto prazo, né? Esse curto prazo é do dia 31/12/2025. Então, tem várias normas, né? Vocês podem ver aqui, ó, 1.3, 1.6. Essa norma aqui, 1.6, é uma norma que nós chamamos de usabilidade, né? Então, tem uma usabilidade, você também tem em quase todos os projetos de certificação. Então, observem bem essa norma aqui também. Se eu fosse destacar, né, entre essas de curto prazo, eu destacaria essa e destacaria essa aqui também, que a gente acaba utilizando em todo o processo de certificação ali. Essas normas que tem só né? A gente chama de normas, são normas colaterais, né? Então, e essas normas que tem aqui o 2 são as normas particulares, é dedicada com a funcionalidade do equipamento, né? Quase todas se dedicam à funcionalidade, onde você vai colocar, onde você vai utilizar, né? Mas as normas particulares em si, elas de acordo com a função do equipamento. Mas se atente ao seguinte, então, a partir do dia 31/12, todas essas normas que eu linkei aqui de curto prazo, né, já vão ter que estar atendendo às novas, né, inclusões de emenda aqui nessas observações aqui, a nossa área técnica acaba colocando, né, novas emendas, novas inclusões. Aí você vai ver aqui, ó, emenda 2022, emenda 2022, emenda 2022 e assim por diante. Essa de médio prazo, ela né? Ó, essa de curto prazo, e agora vem aqui a de médio prazo, que aí eu destaco que seria em 2026, né? Então, aqui entram mais as normas aqui, ó, tudo o traço 2, ou seja, são todas normas particulares aqui, né? E olha o nosso comentário aqui, ó, é uma nova edição, nova edição, nova edição, né? Pode ver que ela não tem a emenda aqui, né? Então, isso é importante se vocês têm equipamentos,
nessas condições, nesses pontos importantes, que atendam essas normas como obrigatoriedade no processo de certificação, já se atende também. É 2026, né? Mas não deixe para a última hora, já se atende, já procura o organismo e já vão atrás desses pontos aí. Essa norma de médio prazo, ela continua ainda, ó, tá vendo? Tem normas novas ainda, que para 2026, né, ó, tudo 31 do 12 de 2026. Então, temos aqui, ó, normas novas. Eram normas que não eram contempladas na antiga instrução normativa, né? Outras normas aqui que não eram contempladas, ó. Normas também, outro ponto importante, né? Então, às vezes a gente olha muitas normas IEC, mas às vezes não é só norma IEC que acaba entrando no rol de aplicação dos dispositivos médicos, né? Tem muita norma aqui ISO, tá vendo? Então, tem umas normas, por exemplo, de cadeira de roda, que são as normas de ISO, normas aplicadas na odontologia, que também são normas ISO. Mas o importante é, se atentem aqui à compulsoriedade das normas desses pontos aí. Então, o que fica de ponto de importante para a questão da IN é, se atentem com com as novas vigências de cada norma. E se você tem normas, né, e você tem equipamento que tem que atender a norma geral de segurança elétrica ou de compatibilidade, aí eu acho que é o momento para você já começar a pensar o quanto antes aí no processo de certificação, porque, olha, vai vir, quando se fala da norma geral, é complexo ali, então pode alterar muita coisa, né? E às vezes as pessoas já aproveitam o momento para fazer todas as alterações que precisam também. Já tem esse ponto que eu já vi também de alguns projetos, né? Muito bem. Pessoal, Mas, sobre as Marcelo, normas, vai lá. chegaram duas dúvidas aqui. A primeira, deixa eu liberar minha câmera. No caso que o fabricante já iniciou o processo de certificação, Certo. mas ainda não finalizou, ou seja, está em andamento, e a Uhum, norma definida no início do projeto foi revisada pela nova IN. O que uhum. acontece nesses casos? Legal. Isso é um ponto importante e recorrente, até, Lúcio, porque acontece, às vezes pega as pessoas aqui de calça curta, vamos dizer assim, né? Ele iniciou todo o processo, por algum motivo, às vezes o processo ele não foi finalizado, né? Vamos dizer assim, né? Seja ele por qualquer motivo, às vezes falhou no ensaio mesmo, teve que repetir, às vezes é uma questão de projeto e tudo mais. O grande ponto é, nós não temos condições, vamos dizer que deu prazo ali, né? Vamos dizer que já deu prazo ali de entrar a nova versão da norma ou a nova emenda, né? Não é porque eu comecei já com a norma antiga, eu vou finalizar com a norma antiga, porque já mudou o IN. E o principal, a palavrinha compulsoriedade, né? Que a própria Anvisa colocou aqui, né? A compulsoriedade dela já entrou em vigor. Então, se eu emitir um certificado, por exemplo, pela norma antiga e bater lá na Anvisa, o que a Anvisa vai falar para ele? Amigo, sua norma está na norma antiga, eu não posso aceitar seu certificado. Então, nesses casos, a gente já tenta a condução direta já com quem está conduzindo o processo e já começamos a alertar, né? Falar, olha, amigo, não, é melhor você já pensar ou num reensaio ou no ensaio da norma nova, porque se eu emitir com a norma antiga, nem a Anvisa vai finalizar seu processo de registro, né? Então, nós já tivemos alguns casos que a gente emitiu o certificado muito no limiar, né? Não chegou a passar, mas chegou quase ali. Mas foi emitir o certificado, o cara teve o registro, já teve que pedir equipamento para poder ensaiar de novo na norma revisada, né? Então, isso é bem importante. Se vocês têm processo de certificação rolando hoje em dia, pare um pouquinho, já dá uma olhada nessas normas e já observa, principalmente naquelas, né, que de 2025, 2024, né? E aí já olha se já a sua norma tá, porque não adianta nada. Ah, mas o meu organismo falou que ia emitir. Na verdade, não é nem o organismo, né? A própria Anvisa vai negar o seu certificado lá, o seu registro lá na frente, né? Então, às vezes é doloroso, porque você, poxa, já fiz todo o processo, né? Vou ter que fazer mais um ensaio agora. Eu falei, sim, infelizmente sim, né? Repete-se o ensaio, repete essa conformidade para poder emitir. Acho que é isso, né? Os prazos estão no anexo da instrução, né? Sim, todo esse conjunto de datas ali da compulsoriedade, ela está no anexo.
Tá no anexo ali, daí tem uma tabela, né, de cada norma, né, de cada norma de quando entra. Algumas já estão vigentes, os que já estão vigentes, está escrito vigente, né, ali, que é o caso, por exemplo, se eu olhar aqui na apresentação, tem a norma de 2016, tá escrito lá, vigente, né, é o que já está Uhum, hoje em dia, é o que a gente atua hoje em dia, né, mas a uhum. partir de 31/12/2027 eu tenho que considerar a nova emenda, né, Ah, de 2022. eu acho que você já respondeu a segunda, mas vamos ver aqui. Vamos supor que hoje o fabricante tem o certificado emitido. Uhum, Então, o produto já está com o certificado válido. E com a nova instrução normativa, o produto em questão sofreu uma revisão, a norma aplicável, né? A norma desse uhum. produto sofreu uma revisão. Como o fabricante deve proceder? Isso vai ser feito na auditoria de acompanhamento? Como é que é? Legal. Então, como acontece? Antigamente era na auditoria de acompanhamento, antigamente era no processo de manutenção. Só que agora veio com a nova portaria do IMETA 384, ela fala que você tem que atender às normas vigentes. Ponto. Então, não te dá muita brecha de você empurrar um pouco ali para uma próxima manutenção. Então, você ganharia, entre aspas, a data da compulsoriedade mais a data da sua manutenção, né? Agora não. Amigo, vamos dizer que ele acabou de fazer a manutenção dele e ele está com uma nova compulsoriedade na norma, amigo, você vai ter que mandar o ensaio da nova norma, né? Então, não conseguimos mais manter, né, até, vamos dizer que agora no meio de 2024, você tinha que mandar a norma da 258, por exemplo, né? Que é a que está aí na tela agora, né? Que dá uma certa urgência. Eu não posso passar, né? Não posso ter deixar para a próxima manutenção. Eu tenho que já pedir de imediato, né? É por isso que a gente tenta fazer um trabalho direto com os clientes, para que já comece a entrar um pouco na mente deles, olha, de bater, né, essas datas. A gente vai começar, divulga, por exemplo, mais ou menos o que nós colocamos aí para os clientes. Olha, 2024, a gente já está mandando para os clientes. Olha, amigo, se tem, manda, se tem, manda, né? E aí ele começa a trabalhar na norma de 2025. O que é importante, Lúcio? Essa data que a Anvisa coloca ali é a data para ela receber o certificado, entendeu? No pedido de registro. Então, se tem um certificado emitido e a Anvisa já te emitiu o registro, o que a Anvisa está esperando? O novo certificado com a nova norma. Esse é o ponto, entendeu? Então, a Anvisa já está na expectativa dela receber o novo certificado de conformidade com a nova norma de acordo com o que está com a IN, né? Então, não temos muito tempo a esperar. Se você tem uma norma, já tem um certificado emitido, minha sugestão é, entre em contato com o seu organismo, veja as necessidades de novo plano de ensaio, né? Ó, quais são os laboratórios que precisa ser adequado, se precisa mesmo do ensaio ou não, ou qual a adequação que precisa ser feita, para que seja atualizado o certificado. Esse é o ponto importante. Que o certificado, né, saia as normas, que ele seja atualizado com as novas normas, né, na sequência. Entendi. Acho que esse que é o ponto. Legal, obrigado. Valeu? Legal. Agora, né, atuando na mesma pegada, mas um pouco mais agora do mundo telecom, que eu acho importante. Então, o que acontece? Não basta as normas, né, Lúcio, que nós temos que atender, a galera decidiu colocar um elemento novo ali, né? Que colocar o mundo de telecomunicação dentro da própria da certificação. Então, se você pega um dispositivo médico, você tem que seguir todas essas normas que a gente comentou aí, né? E fazer o processo de certificação em metro. E se você colocou um Bluetooth, você vai ter que conduzir um outro, entre aspas, né, em paralelo, um processo de certificação para você certificar o seu Bluetooth dentro do seu dispositivo médico, né? Então, você tem ali os dois certificados. Quando você chega para a Anvisa, chega com os dois. Olha, está aqui a Anvisa, o meu certificado de homologação e o meu certificado de IMET emitido pelo organismo, né? Beleza, e a Anvisa consegue fazer o processo de certificação. Legal, mas como que funciona esse processo então, né? Como que é essa ideia aí da Anvisa? Então, se a gente for seguir o regulamento da Anatel, ele tem um regulamento aqui, né? O regulamento padrão, como se fosse a portaria 384 do Inmetro para eletromédico, para os dispositivos de telecomunicação, é essa resolução 715. E o que a Anvisa estabeleceu? A Anvisa estabeleceu o seguinte, cara. Através de uma nota técnica, ela tem essa nota técnica aqui, ó, de 2018, no nota técnica número 2, que ela fala o seguinte, né?
que os produtos que são agregados de um dispositivo de telecomunicação, né, no dispositivo médico, você deve me apresentar o certificado Anatel, certificado de homologação Anatel. Então, não basta você vir para mim, do seu equipamento médico, só com o certificado do Inmetro. Se você colocar um Bluetooth, vai ter que também ter Anatel. Se você colocar um Wi-Fi, você vai também ter que ter Anatel. Então, essa nota técnica deixa claro esse trâmite. Então, de novo, não é. Às vezes o pessoal confunde, né? Você como organista, está exigindo. Não, eu não estou exigindo. Na verdade, eu estou te comunicando que se você chegar com o seu dispositivo médico, junto com o dispositivo de telecomunicação, na Anvisa, você simplesmente você vai ter uma exigência ali para que você apresente o certificado, né, de homologação na Anatel daquele componente de telecomunicação que você agregou lá, né? Então, a Anvisa vai acabar exigindo isso de você. De novo, né? Quem manda no mercado de equipamento médico é a Anvisa. Então, a Anvisa acaba estabelecendo os regulamentos através das notas técnicas, das resoluções, né? E assim vai. Então, essa é uma nota técnica que a Anvisa orientou o pessoal. Falou, olha, galera, colocou o dispositivo telecom, me manda o certificado de homologação também. Legal. Então, como que funciona aí o processo de homologação, né? Ele é bem, entre aspas, parecido com o processo de Inmetro. Então, ele é baseado aqui, né, num solicitante. Ele tem a figura da pessoa que vai solicitar o processo de certificação, né? E aí ele inicia-se, né, através do contato aqui com o organismo. Então, ele pega, como eu falei lá no começo, o organismo da Anatel, ele é um OCD, né, um organismo designado. E esse organismo ele vai pegar esse dispositivo e vai acabar levantando todos os requisitos que faz parte dele, né? Que nós chamamos de RT, de plano de ensaio, que são os requisitos de ensaios para ele. Esses requisitos de ensaio, eles seguem as normas da própria Anatel. Isso é um ponto importante já, né? Por que que eu estou falando isso? Porque na certificação em metro, existe a possibilidade de aceitação de um relatório de fora. Então, se o laboratório lá fora, acreditado ILAC, fizer um ensaio, muito provavelmente eu posso aproveitar esse relatório aqui no Brasil também, né? Eu consigo aproveitar isso aí. Para a Anatel, não. Para a Anatel, eu tenho que pegar essa amostra, né? Essa amostra, muitas das vezes nós chamamos configurada, para que seja realizado os ensaios aqui. Então, o OCD, ele já faz esse contato aqui, ó. Quando alguém me manda um dispositivo de telecomunicação, o OCD levanta os requisitos e aí o próprio OCD faz esse contato com o laboratório. Para quê? Para que se levante já os custos desse ensaio, os requisitos desse ensaio, né? Para que se possa iniciar o processo de certificação, certo? Então, ou seja, eu tenho que fazer um ensaio aqui no Brasil novamente. Então, isso é uma regra. Eu tenho que fazer um ensaio de telecom conforme as regras da Anatel aqui no Brasil. Não posso fazer lá fora e nem aproveitar relatórios de fora. Ô, Então, Marcelo, posso fazer uma pode? pergunta? Claro, vai lá. Desculpa, para não deixar passar, que acho que o ponto é Não, esse. vai lá. O fabricante pode utilizar um módulo já homologado pela Anatel, aceito para o registro de notificação do produto? Qual é o ponto de preocupação? Isso é uma questão. Aí tem mais uma que é no mesmo sentido. Se o módulo de telecomunicações já estiver certificado na Anatel, eu poderia referenciar esse certificado, informando o detentor dele, ou teria que fazer todo o processo de certificação? Quem manda a Legal. pergunta é o Henrique Costa. Perfeito. Isso é bem peculiar e é importantíssimo, né? Isso é bem interessante mesmo. Então, existe sim a possibilidade de você já usar no seu dispositivo de equipamento médico um módulo homologado na Anatel, certo? Existe. Então, você vai colocar um módulo Bluetooth lá. Eu pego o módulo do mercado, que ele já tem esse processo de homologação junto da Anatel, e acabo agregando ele lá no meu dispositivo. Aí vem as peculiaridades, né? Então, primeiro ponto. O cara que te fornece esse módulo, ele vai ter que te autorizar a usar a certificação dele, né? Porque acontece? Você vai usar a documentação dele, o certificado dele. Então, queira ou não, ele
bancou, né, os custos do processo de certificação para isso. Pode ser que isso seja um elemento já de negociação. Fala, eu te compro o módulo, mas você precisa se você homologue lá no Anatel. Ponto. Acabou a discussão. Um outro ponto importante. Será que esse detentor do certificado da Anatel, ele vai manter ativo esse módulo? Manter a certificação ativa? Porque a certificação da Anatel, normalmente, né, um Bluetooth, por exemplo, vale 2 anos, né? Por 2 anos. Então, a cada 2 anos, provavelmente, ele vai fazer uma renovação. Um produto médico, ele tem uma vida útil maior do que isso, né? Então, às vezes ele não muda com tanta facilidade assim. Então, enquanto você estiver utilizando o módulo e estiver homologado, perfeito. Se chegar a 2 anos e você comprar o módulo, o cara fala assim, não, esse aí eu não vou homologar mais porque eu não compro mais ele. E aí? Aí que vem a importância, às vezes, de você assumir o processo de homologação, tá? Mas, resumindo, se você tiver essa garantia de quem você está comprando, esse ponto importante, e você pode sim aproveitar essa questão do módulo, desde que se de fato ele seja um módulo, tá, Lúcio? Né? Então, por exemplo, se eu tirar esse dispositivo do equipamento, se eu tirar ele, ele vai continuar com a funcionalidade dele? Ah, não. Se eu tirar meu módulo de comunicação sem fio, ele não funciona. Então, ele está muito intrínseco no equipamento, né? Aí vem a questão de eficácia, segurança, desempenho essencial. Como que o organismo vai acabar avaliando esses pontos, entendeu? Mas, a princípio, se ele tiver o módulo já homologado, é possível de ser utilizado, entendeu? Legal, obrigado. Legal. Aí, com essa questão, né, do levantamento do processo, vem as amostras que é mandado para o laboratório. E aí, nesses pontos, né, que envolve ali bastante a questão do fabricante, como que você vai mandar essa amostra e tudo mais para ser exercitada ali. O laboratório emite seu relatório de ensaio, chega aqui para o organismo, né? O organismo avalia toda a documentação, todo o processo de certificação que já foi iniciado lá atrás, né? Porque ele acabou levantando os requisitos e aplicabilidade do próprio ensaio, né? E aí dois pontos peculiares que é do processo de Anatel. Normalmente existe o processo de auditoria, mas a Anatel, né, no regulamento dela, aceita o certificado de conformidade do sistema de gestão deles, do fabricante. Então, isso é uma possibilidade. Então, às vezes, a gente faz aqui fabricantes de equipamento médico, então a gente acaba utilizando, né, e eles mesmos conduzem o processo de certificação, então a gente acaba utilizando esse certificado dele de sistema de gestão para poder entrar na Anatel. E outro ponto importante, diferente um pouco da Anvisa, quem faz essa submissão da documentação, no caso da Anvisa, é o próprio detentor do registro lá na Anvisa, né? Na Anatel, quem faz essa submissão para a Anatel é o próprio organismo, somos nós mesmos. Então, nós pegamos toda a documentação, de que foi avaliado na certificação do módulo e subimos na Anatel toda aquela gama de documentos, ensaios, para que a Anatel emita o certificado de homologação. Então, eu tenho o certificado emitido pelo organismo e o certificado emitido pela Anatel, que é o certificado lá de homologação, né? Então, ela faz toda a avaliação dela internamente, né, como se fosse a Anvisa fazendo a avaliação do dossiê técnico lá do dispositivo médico, e ele acaba emitindo ali. E aí a gente só atua depois no processo de manutenção e repete os ensaios novamente, tem a possibilidade de não fazer o ensaio na manutenção, né? Então, aí que vem o ponto. Então, aquela questão que você me colocou, se eu posso usar o módulo, eu acho que é esse que é o ponto. O quanto você está alinhado com o seu fornecedor de módulo de comunicação sem fio, que não vai te deixar na mão depois, né? Não vai te deixar ali, poxa, não é um aventureiro que só comprou os módulos e jogou no mercado, né? Ou não, de fato existe esse módulo, ele, né? Desenvolve, às vezes pode até ser substituído, né? Porque a tecnologia hoje em dia substitui muito rápido, né? Mas eu acho que esse é o ponto que tem que ser linkado ali. Legal. E aí eu coloquei alguns pontos aqui para a gente, né, para vocês, para ficar ligado, ficar com atenção aí
a tudo que nós comentamos hoje aqui, né? Então, ponto 1 que eu coloquei aqui, né? Conforme a regulamentação da Anvisa, o certificado de homologação da Anatel será solicitado para a conclusão do registro. Então, gente, se você tem um equipamento que ele está associado a um dispositivo de telecom, a Anvisa vai pedir para você. O que, Lúcio, já, né, e pessoal, né, que já acaba acontecendo, né? Ah, mas eu vou subtrair essa informação de comunicação sem fio, né, do meu dispositivo só para a Anvisa não pedir para mim o meu certificado, vamos dizer assim. Mas aí, na hora que você vai avaliar a funcionalidade do equipamento, o desempenho do equipamento, ele está atrelado à comunicação sem fio. Como que você vai fazer, né? Então, tomem cuidado, né? Porque, às vezes, a princípio pode dar certo, depois pode vir uma exigência pior, né? Então, aquilo que você achou que você ganhou tempo, nem sei se você ganhou tanto tempo assim, você vai ter que começar de novo do zero, né? Para fazer o processo. E para a gente aqui, às vezes fica essa informação, fica muito clara, sabe? Porque a gente acaba pegando todos os relatórios de ensaio. E às vezes até o exercício na comunicação ali dentro do laboratório, ele leva em consideração o módulo Wi-Fi do próprio dispositivo. Às vezes eles até comentam que o produto, dentro do próprio relatório, comenta também, mas ele possui um módulo de comunicação Wi-Fi, alguma coisa nesse sentido, né? Então, assim, se atente a essa informação. Tem comunicação sem fio? Não adianta, às vezes, você suprimir informação, que uma hora a cortina cai e não vai dar dando certo. E se você quer fazer tudo certinho, faça já a certificação ali. Legal. Outro ponto aqui. Em caso de fabricante nacional, desenvolver os produtos de acordo com as normas aplicáveis. Isso é importante. Às vezes parece óbvio, né, que eu estou falando. Mas você, fabricante nacional, olha a IN, olha as normas novas. Para quê? Para não cair naquela pergunta que o Lúcio me fez, ali, não sei quem fez, mas se foi o Lúcio, foi o pessoal ali, que é assim, poxa vida, já fiz todos os ensaios, precisa fazer mais esse ensaio agora? Precisa, porque mudou a norma, né? Se você não se atentou os prazos ali. Então, já na adequação do produto, né, pode ser que uma norma puxe um novo método de ensaio, e aí você precisa se preparar mais, preparar o hardware, né, para esses pontos. Então, gente, não custa nada vocês darem uma olhada lá, é grátis, é só buscar na internet, você vai conseguir pegar, né? E aí uma questão importante que eu falo para os fabricantes nacionais, né, que ensaios preliminares, às vezes, são bem-vindos, né? Às vezes te evita um pouco ali os ensaios, né, que aquela idas e vindas para o laboratório no processo de certificação, né? Legal. Importante. Outra, né, dica que eu daria, né? Em caso de importador, sempre alinhar com os fabricantes internacionais a necessidade do envio da documentação técnica do produto, como relatórios de ensaios, atendendo à nova IN. Então, não adianta, sempre que você for amarrar os bigodes lá com o fabricante de fora, fala que você tem que fornecer essa documentação técnica. Porque do nosso lado aqui, Lúcio, a gente já viu projetos e projetos morrerem porque o fabricante não deu suporte, né? Então, você ficou na mão, você gastou dinheiro, gastou energia e ficou muito bravo depois porque a coisa não saiu, né? Então, lógico que é importante se deslumbrar o mercado, deslumbrar os fabricantes, mas não custa nada você colocar uma cláusula lá no seu contrato que você vai ter que atender às normas, né? Você vai ter que não só atender, mas vai ter que pegar esses relatórios e entregar para o organismo para poder avaliar, né? Não adianta só declarar que atende. Então, às vezes, de novo, né? Parece uma bobeira, mas às vezes uma ação tão simples te tira um problemão, né? Legal. Outro ponto. Em caso de produtos vindos do exterior, os relatórios de ensaios não poderão ser aproveitados para a Anatel. Então, a Anatel é ensaio aqui no Brasil. Traz a amostra, 100% dos casos de Anatel vem a amostra de fora, amostra preparada para teste, faz o teste aqui no Brasil, e aí conduz os testes em laboratórios nacionais, esses relatórios vêm para a gente, e aí a gente começa o processo. Então, não tem essa mesma ideia do Inmetro, né? O Inmetro tem acordo de reconhecimento mútuo com os outros laboratórios. A Anatel não tem. Inclusive, a Anatel segue os métodos de ensaio dela, né? Então, são bem diferentes. O esquema é parecido, mas tem suas peculiaridades, né? Então, não adianta você pegar um relatório lá de fora e falar, vou tá aqui meu relatório para a Anatel. Não vai dar, não vai dar, né? Uma pergunta aí, Marcelo, antes de você Fala aí. prosseguir com o assunto esse, Anatel. O
O certificado aceita, mas o relatório não. Se o, N- pro- se o Não, produto... Ah, fala. é assim, ó. Então vamos lá. Para eu poder fazer o certificado da Anatel, eu vou ter a Ah, questão dos ensaios, certo? isso. Mas se o Co- produto já tiver certificado lá fora, em telecomunicações, em Não, também telecom. não, porque eu não aproveito o relato, eu não aproveito, eu nunca aproveito o certificado, né? Eu aproveito os ensaios que ele faz, né? Mesmo, isso Ah, mesmo para Inmetro, né? ah, Eu tenho o certificado, eu produzo o certificado lá fora. Perfeito, é sinal que ele tem os ensaios. Boa. tá. Mas, um exemplo, sempre vem esse exemplo. Eu tenho o FCC Uhum. americano do meu dispositivo telecom. Você aceita? Não. O que eu acho que o seu produto vai estar é muito bem preparado para passar no ensaio, Mas né? vai ter que fazer o ensaio Mas na vai ter que tela. fazer o ensaio novamente. A gente não consegue aproveitar os relatórios, né? Nesse sentido. É muito peculiar a possibilidade de aceitação de relatório ou até mesmo de execução de ensaio lá fora. Só se o Brasil não tiver capacidade técnica, for um produto muito peculiar, que a galera só produz lá, entendeu? Ou Tá. então só aquele laboratório faz esse ensaio no mundo, e aí entendeu? É muito. Para você descer a escala lá, né, de aceitação de laboratórios, é bem complicado, né? Tá. Outra pergunta aqui, já emendando das horas. As horas você conhece. Conheço. Para renovar o certificado Anatel, é necessário realizar de novo os ensaios? Olha, não, É, em alguns é, casos. Bom, deixa eu corrigir a pergunta. É necessário a realização de novos ensaios? Para renovar o certificado, Entendi. é necessário a realização de novos ensaios? Legal. Conheço as horas sim. Manda um beijo. Beijo, Zora. Tudo de bom? E obrigado por participar aí. Bom, aí é o seguinte, Lúcio, tem alguns pontos importantes. Hum, Para fazer manutenção, então o primeiro ponto é, o produto alterou alguma coisa? Esse é o primeiro ponto que nós vamos avaliar, né? Existe alguma alteração? Legal. Outra pergunta que nós vamos fazer também. No momento de certificação inicial, houve algum ensaio que reprovou e teve que ser retestado? Essa é uma pergunta. Por quê? Porque esses elementos vão determinar se eu peço ensaio ou não na manutenção. Entendeu? Pode ser que eu não peça nenhum ensaio, eu aproveito exatamente igual que eu tenho lá. Pode ser, vamos dizer que reprovou no ensaio lá na certificação inicial. O que que eu vou pedir? Esse ensaio de novo. Entendeu? Porque se você fez o entendi, ensaio, a ideia é, né? Fez o ensaio, você atuou e aprovou, beleza. Então a próxima amostra, se você não alterou mais nada, vai estar passando também, né? Essa é mais ou menos a ideia. Lógico entendi. que, mas assim, a gente pode avaliar caso a caso, mas temos processos, por exemplo, que a amostra não sofreu nenhuma alteração, nenhuma revisão, né? Não entrou nesse esquema de precisar de novos ensaios, entendeu? Outra pergunta dela é: em quais situações devo trazer o módulo ou o equipamento complemento para a certificação na tela? Aí é o seguinte, se você vai fazer certificação na TEL, toda vez você vai ter que trazer esse módulo ou o equipamento, né? Por exemplo, teve casos aqui que nós conduzimos o processo de certificação, que o que foi para o ensaio foi o próprio equipamento, entendeu? O próprio equipamento eletromédico foi para o ensaio, era um equipamento pequenininho, não, coloca o próprio equipamento, lógico que tem uma forma de test mode, né, do próprio módulo, dele continuar se comunicando, né, Bluetooth, por exemplo, ele fica intensamente comunicando lá. A gente faz também uma parte de conectar ele, né, de conectorização, é colocar alguns cabos na antena para ele se conectar, né, e manter ele no test mode. Mas para a Anatel, sempre você vai ter que ter uma amostra aqui no Brasil para fazer os ensaios para cá, entendeu? Aí é importante essa cooperação do fabricante, né? De quem que é o dono do projeto aí, porque às vezes ele que vai te dar o test mode, né? Ele vai te dar uma amostra configurada para fazer o ensaio, assim vai, né? Entendi. Legal. E aí, outro Tá. ponto importante é você tentar na validade do certificado Anatel, né? Então, o registro lá na Anvisa, né? Às vezes nem tem validade, alguns 10 anos, certo? Uhum. Só que em 2 anos, seu certificado Anatel já expirou, né? Uhum. Então, esse é um ponto peculiar também, né? Aquela coisa que se atente a isso, né? Já que
Eu diria que quem trabalha na área regulatória fica atento aos prazos, né? Os prazos de tudo, né? Uhum. Prazo certificado tal, do não sei o quê, nova norma, não sei o quê. Tem que ter uma boa gestão de agenda, eu diria, viu? Quem trabalha na área regulatória, né? Então, esse é mais um prazo que você tem que colocar lá. Mais um prazozinho para você. Mais um. Ou Tá seja, tá vencendo. em 10 anos, de 2 em 2 anos, É, exato, né? exato, exato, 5 exato. vezes. Umas 5 vezes aí. Bom, gente, acho que era isso. Eu Última pergunta, tomo. última Pode pergunta. falar? Não, Só para imagina, fechar aqui. eu não vou cancelar, não. Só tô vendo aqui. Tá. O fabricante precisa apresentar. Aqui o TF está, talvez, falando mais de uma forma geral, envolvendo tanto a Anvisa quanto a Anatel. Quem faz a pergunta é o Christian Bonini. O fabricante precisa apresentar alguma declaração de conformidade quanto aos requisitos de software do produto? Há algo que deve ser avaliado? Se for do. A gente está falando de eletromédico? De eletromédico. Eletromédico. Sim. Eletromédico tem uma norma específica para software, que nós chamamos de validação do software. Então, é uma norma 62304, IEC 62304. É uma norma que ela faz uma classificação de risco do software, né, em ABC, e de acordo com essa carga, essa classificação de risco, ela te define os itens que se aplica da norma, e geralmente costuma ser um relatório bem complexo, né? Geralmente vem em relatórios prontos, ou a própria fabricante decide fazer essa validação internamente, mas ela é bastante atrelada aí, não sei, usabilidade, bastante atrelada ao gerenciamento de risco. Então, a resposta é sim, precisa fazer o projeto de validar o software de acordo com os requisitos da 62304. Né? Bom, gente, acho que da apresentação era isso que eu tinha. Eu estou aqui à disposição, qualquer pergunta. Aqui tem o nosso site, as nossas mídias. Você também pode perguntar para a gente. Ah, esqueci, queria fazer uma pergunta mais elaborada, queria comentar um caso para ver se a gente conseguia, né? Às vezes tem muito disso, né, Lúcia? Às vezes as perguntas da hoje aqui pode ser mais amplas, mas às vezes a pessoa aí que está participando tem uma coisa mais complexa ali, do sentido de pra ajudar ela mesmo, né? Dar um norte para ela. Fiquem à Uhum. vontade, né? Tem o nosso e-mail do comercial ali, tem o nosso telefone. A gente também se entrar no site, a gente atende pelo WhatsApp. Só mandar o WhatsApp, a gente consegue conversar. Bom, estamos sempre à disposição aí de vocês no que precisar, tá bom? E semana Eu, que vem estamos lá no Hospitalar. É só tá contar lá. com a gente. Liberei aqui o microfone dos participantes. Quem quiser fazer mais uma saideira, a última pergunta, pode liberar o áudio e perguntar. Essa é de graça. Essa é de graça? Perfeito. Estamos aí, Tá? estamos à disposição. Tem uma pergunta? Então, deixa só aqui os avisos paroquiais, relembrar aqui que a EC7 está disponibilizando um voucher, né? Isso? Para quem entrou depois, eu estou colocando o link aqui também. E aqui atrás de mim, esse QR Code é para responder uma pesquisa sobre a possível criação de uma Associação Brasileira dos Profissionais de Assuntos Regulatórios. Então, quem quiser participar é bem-vindo. É só escanear aqui o QR Code, cadê ele? Aqui, e participar, tá? Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, tempo, trazer informações para a gente. A Bárbara também está colocando aqui algumas informações no chat. Mais uma vez, agradecer, você sempre está sempre disposto a contribuir aqui com o pessoal do grupo, né? Muito obrigado e a gente se encontra semana que vem lá na Feira Hospitalar, que vai ser o ponto de encontro nosso no estande da QC7, encontro do grupo. Perfeito. Vamos fazer vamos fazer uma bagunça lá na frente. Não, perfeito. Não, Lúcio, eu que agradeço aí, pessoal. Obrigado mesmo pela oportunidade. E a gente está sempre disposto aqui, assim, sempre qualquer coisa que a gente possa compartilhar, ajudar, né? A gente sempre é vê isso com bons olhos, tá? Fica à disposição de vocês. E parece lá, em Lúcio, pra gente tomar um café, hein? Vai deixar, vai deixar. Uhum. Obrigado, Marcelo. Boa noite a Fechou. todos. Obrigado, Obrigado. gente. Um abraço a todos.
Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado pelo convite, Lúcio. Um abraço.